Entrevista. O Brasil está no grupo dos países com mais tempo com escolas fechadas desde o início da pandemia, há 6 meses. É o que mostra um relatório divulgado pela OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Os pais, claro, estão muito preocupados com esse cenário de indefinição. Em alguns estados, as escolas já reabriram. Outras unidades da federação, como aqui no DF, a previsão é para a próxima segunda-feira, no caso das escolas particulares. Vamos conversar sobre este assunto com o pedagogo Lucas Fonseca, que está na ponta da linha. Lucas, bom dia para você. Bom dia, Adriano. Tudo bem contigo, meu irmão? Prazer estar aqui com vocês hoje. Opa, muito obrigado, viu, por ter atendido ao nosso convite. Ô, Lucas, uma honra. A presidente do movimento Todos pela Educação, a Priscila Cruz, afirmou que o Brasil vai pagar caro por optar em abrir os bares antes das escolas. Foi uma frase dela. Muita gente está olhando só para o comprometimento do ano letivo. Mas que impactos a longo prazo deveremos ter na área de educação? Exatamente, meu irmão. Essa frase dela mostra um comportamento que o brasileiro tem, né? A educação não é prioridade. E quando eu falo que a educação não é prioridade, não estou falando sobre voltar à aula presencial ou não. É a capacidade que nós precisamos ter ou deveríamos ter para lidar com a adversidade. Então, as pessoas se preocupam muito com essa questão do currículo, da quantidade de conteúdo que perdeu ou não, do ano letivo, mas não tem se olhado um pouco para a educação como uma oportunidade de olharmos agora para a pandemia e perceber como que o brasileiro enxerga a educação. As deficiências que a educação apresenta, já vinha apresentando antes. Mas no meu ponto de vista, enquanto professor, né, enquanto pedagogo, ficou muito evidente agora. É como se fosse uma fratura exposta, onde mostra que a educação precisa sim ser olhada como prioridade e que os nossos comportamentos sempre têm que priorizar a educação. Agora você falou aí sobre os impactos, né, da pandemia. Por exemplo, há muitos sistemas de educação aqui no nosso país, de estados e municípios, tentaram, a gente fala esse verbo, tentaram adotar o sistema de aulas online. Só que tem muito aluno, principalmente na rede pública, que não tem acesso à internet. E aí, esses alunos estão claramente no prejuízo em relação a alunos que têm internet banda larga em casa, tem computador, tem notebook, etc. e tal. E aí, como fazer, por exemplo, um pai de um aluno que não tem internet em casa? O que ele poderia fazer para amenizar esse gap que está sofrendo agora durante a pandemia? Talvez seja esse o maior desafio que a gente enfrenta, né? Quando se fala de uma educação universal, mas ela precisa ser equitativa no sentido de olhar para cada aluno como especial no sentido da realidade dele. Só que esse olhar já deveria ser visto antes também. Hoje o aluno que ele não tem internet em casa, ele naturalmente já estaria diferente do aluno que tem internet em casa na sala de aula. Compreende, Adriano, que não é só a pandemia que mostrou a deficiência, são irrealidades, né, desigualdades que já vinham acontecendo antes. Então, hoje, nós, professores, precisamos olhar um pouco para a nossa performance. Como que nós vamos performar? Primeiro, com a aula online. Vamos lá, vamos ligar uma câmera e vamos fazer aula. Não é somente isso. Atrair a atenção do aluno, que mesmo esse aluno que tem a internet em casa, o computador em casa, o celular, atrair a atenção dele para o conhecimento é um desafio maior agora em tempos de pandemia. E qual o olhar, quais estratégias, quais habilidades que eu preciso desenvolver enquanto professor para cuidar desse aluno que não tem esse contato? Agora, eu repito para você, essa desigualdade ela ficou evidente. Agora ficou exposto, né, a situação. Mas ela já existia. O aluno que ele tem internet em casa, naturalmente, ele tem acesso a mais informações, mesmo em períodos fora pandemia. Então, ao meu ponto de vista, o convite que eu tenho feito hoje, né, convocar as pessoas a refletirem, qual o olhar que nós temos tido para a educação? Qual o olhar que nós temos tido para a desigualdade? Os desafios não surgiram agora na pandemia, eles já existiam. Inclusive, Adriano, o mundo já havia mudado há um bom tempo, a tecnologia já está presente no mundo há um bom tempo, e nós, enquanto educadores, nós, os representantes políticos, no sentido de criar oportunidade para dar acesso à educação com igualdade, então não existe. Se tem as crianças que não têm acesso à educação pela internet, então essa criança não está tendo acesso à tão famosa igualdade que nós pregamos, né? Então é importante olhar, sim, no meu ponto de vista, olhar essa pandemia, essa diversidade, como uma oportunidade da situação que ficou exposta. O Brasil não está pronto para lidar com a diversidade. O que nós precisamos fazer para lidar com isso?
O nosso entrevistado é Lucas Fonseca, pedagogo, está falando aqui sobre os impactos da pandemia na educação. Lucas, nós estamos num cenário aí de tentar trocar o pneu com o carro andando. Exatamente. Essa é a situação. Uhum. E hoje muitos pais, por conta da pandemia, foram pegos de surpresa e tiveram que virar um pouco aí de como papel de professor na sala de aula, né? Na verdade, o professor está lá, do outro lado, mas o pai aqui em casa, ele está com esse papel agora que ele não exercia, talvez, no caso de muitos pais, até pouco tempo atrás. O que é que um pai, uma mãe poderiam fazer para exercer esse papel de forma razoável para que o seu filho não sofra tanto nessa pandemia na área de educação? Eu acho que é nesse momento importante também que a gente vê sobre a importância da participação dos pais ou responsáveis no rendimento escolar. Hoje, no grupo que eu trabalho, a gente sempre tem falado sobre a importância de trazer a consciência desse pai sobre a participação. E agora, a dica que eu trago para esses pais é assumir verdadeiramente o nosso papel. Eu falo nosso, porque eu também tenho filho, né, criança, e eu tenho também atuado, por mais que eu sou pedagogo, mas tenho atuado dentro de casa agora com meu filho no papel da educação. Então é a hora de olharmos para os nossos valores, perceber que ninguém melhor do que os pais ou responsáveis para, neste momento, trabalhar a educação. A educação não deve ser pautada, neste momento, somente pela quantidade de dias letivos, somente pela didática que o aluno tem que aprender, aquele ensinamento ali voltado para a parte mais acadêmica. Olhar para esses filhos que estão dentro de casa com os seus pais, pais que foram pegos de surpresa. Todo mundo foi pego de surpresa, Adriano, porque ninguém imaginava lá em janeiro de 2020 que nós estivéssemos vivendo o isolamento social. Então, ninguém estava preparado. A habilidade de criar soluções na adversidade, que é a minha pauta. O que podemos fazer na adversidade? Então, sempre tenho dito para os pais, olhem para os seus filhos com o verdadeiro valor da educação. Eu sempre tenho dito também, se você perguntar para uma criança assim, daqui 5 anos, como que foi a pandemia para você? Talvez eles vão lembrar que foi o momento que mais passaram com os pais. Então, fazer da adversidade uma oportunidade de crescimento é olhar para a pandemia e perceber o que eu estou aprendendo com isso. Qual a oportunidade que eu tenho agora de olhar mais para o meu filho e acompanhar o rendimento escolar dele, algo que eu já deveria fazer enquanto pai. Então, sempre olhar o lado positivo, não é ver a pandemia como o fim do mundo, é como uma oportunidade que nós temos de trazer a educação para nossas vidas. A participação dos pais e responsáveis é essencial na formação, não é somente o conteúdo que aprende em sala de aula. Então, agora é trabalhar todo o envolvimento da comunidade escolar, trabalhar a cooperação, a OCDE fala muito sobre isso, né? Da cooperação, de criar essa conexão entre os pais e a escola, para que nós possamos superar isso de uma forma mais confortável. E uma última pergunta, Lucas. As crianças, você falou aí do papel dos pais, né? As crianças, os adolescentes estão aí com uma carga de ansiedade muito grande aí nesse quadro de pandemia. Estão vendo aí a situação, ela não se resolve, a quarentena está ultrapassando aí o que todo mundo esperava como um tempo razoável, não há ali na frente uma data, olha, a partir do dia tal está tudo ok, nós vamos voltar aí todo mundo para a escola. Como os pais, como pessoas que estão em volta de crianças e adolescentes, e as próprias crianças e adolescentes, como é que poderia ser feito um trabalho para controlar essa ansiedade que os filhos estão sofrendo nesse momento? Primeiro, Adriano, a gente precisa entender que a nossa mente funciona por expectativa. Isso aí acontece com criança, com adulto, com todas as idades. A nossa mente, ela tem aquela expectativa. Acordo de manhã, vou para o trabalho, passo no trânsito tal, vou na padaria tal, compro pão. Todos nós funcionamos por expectativa diária. O que nós vamos fazer todos os dias? Com a pandemia, a gente não tem isso mais. A gente agora, a maioria está em casa, alguns estão voltando aos poucos, etc. A gente não tem agora aquela certeza de qual vai ser o trajeto, qual o movimento, aquela rotina diária. Isso automaticamente desencadeia a ansiedade. A ansiedade ela é desencadeada exatamente nesse momento, quando o seu cérebro ele começa a perceber que não tem mais aquela rotina, aquele caminho de expectativa que ele cria todos os dias. Aí que vem a preocupação, Adriano. Quando começa a desenvolver a ansiedade junto somada ao medo, desencadeia o pior sentimento que uma criança pode ter, que um adulto pode ter, que é a angústia. E o que nós temos experimentado hoje? É o medo, como você falou. A gente não tem previsão de quando que volta. A gente tem medo de sair na rua e encontrar com alguém e ser contaminado pelo vírus. Então, a criança tem experimentado mais a ansiedade, porque a rotina dela foi totalmente mudada. Agora, nós adultos temos experimentado a ansiedade mais o medo. Somando tudo isso, cria angústia. Agora, imagine um pai angustiado dentro de casa. Que conforto que ele passa para essa criança. Que segurança. Então, é hora de olhar
qual é o sentimento que eu tenho experimentado? Está desconfortável isso? Eu, enquanto adulto, preciso transmitir para o meu filho, para as crianças que estão na minha casa, a segurança que tudo vai passar. E eu sempre falo também, jamais voltaremos ao normal. Nós voltaremos melhores. E é essa certeza que a gente vai trazendo para as crianças, começa a reduzir essa ansiedade que elas têm experimentado. Olha, meu filho, minha filha, vai passar, em breve você vai voltar, quando a gente não sabe ainda, né? Vai voltar às aulas normais e nós seremos melhores depois disso, etc e tal. Você começa a reduzir a ansiedade a partir desse comportamento. Lucas Fonseca, muito obrigado, viu, pela entrevista, pela avaliação aí, pelas dicas. Um abraço para você, até uma próxima oportunidade. Um grande abraço para você também, Adriano. Foi uma honra estar com você nessa manhã, meu caro. Este foi Lucas Fonseca, pedagogo, falando aí sobre os impactos da pandemia na educação e o que pode ser feito, principalmente dentro de casa, para amenizar esses impactos. Uma palavra que o pessoal gosta de usar agora, mitigar esses impactos. Então, o Lucas aí deu umas boas dicas e em breve essa entrevista, logo vai estar no site da Rádio Senado, senado.leg.br/rádio.